Fala aí, rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje nós vamos falar por que o John Textor pode salvar ou arruinar o futebol brasileiro. O gringo que chegou no Botafogo há mais ou menos 2 anos e de 6 meses para cá vem soltando marimbondo aqui no futebol brasileiro, falando de que o Botafogo foi prejudicado, que tem clubes beneficiados, que os resultados são manipulados e está querendo abrir o olho do mundo em relação a isso. Então nós vamos entender um pouquinho se o John Textor vem salvar o futebol brasileiro ou se ele vai destruir o futebol brasileiro. E eu quero que você já deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o tema. Tudo bem? Mas antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu vou aqui pedir para vocês humildemente seguir o meu canal no YouTube, dar aquele joinha no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui. E mais importante, ir lá no meu Instagram aqui, danilo.bispo, começar a me seguir. Eu estou com um projeto novo que eu quero chegar a 1 milhão de seguidores até 2030. E aí eu conto com você lá. Vai lá no perfil, o link está aqui embaixo na descrição para você começar a me seguir. Eu já estou com 1.400, então falta pouquinho. Se você começar a me seguir, o meu caminho vai ficar muito mais curto para 1 milhão de seguidores, tá bom? Conto com vocês. Então vamos começar de fato aqui o nosso conteúdo. Eu não tenho vinheta, mas esse seria o momento do diretor. Solta a vinheta. Bom, gente, olha só. O John Textor, que é o presidente da SAF do Botafogo, desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele vem dando fortes declarações na mídia em relação aí ao que acontece no futebol brasileiro, e ele diz que tem provas sobre todas essas alegações que ele anda fazendo. Quais são essas alegações? Alegações de manipulação de resultados. O John Textor disse que o Palmeiras está sendo beneficiado há 2 anos. Ele fez questão de deixar claro que o Palmeiras não é mandante dessas manipulações. O Palmeiras é vítima delas, embora seja o beneficiado. O John Textor também chegou a acusar alguns jogadores do São Paulo e do Fortaleza, o que aí sim eu acho um pouco agressivo demais, porque para isso ele precisa ter provas contundentes. E pelo que saiu na mídia até agora, todas essas manipulações que o John Textor diz ter provas, as provas são baseadas em relatórios feitos por inteligência artificial. Qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que o John Textor, se o intuito dele for abrir os olhos das autoridades aqui para o futebol brasileiro, para que se evite futuras manipulações e se apure as manipulações anteriores, eu acho isso ótimo. Desde que ele queira abrir os olhos das autoridades e iniciar investigações, tá? Agora, se o intuito dele for já penalizar clubes e jogadores por conta dessas manipulações que ele alega, eu acho que ele está botando os pés pelas mãos. Eu acho que ele não vai ter sucesso nenhum nessa empreitada, tá bom? Então é importante aqui a gente definir quais são os critérios que o John Textor quer utilizar. Por quê? Relatório de inteligência artificial é excelente para você ter indícios e começar a apurar as irregularidades. Mas relatório de inteligência artificial não é meio de prova capaz de punir ninguém. Então, tá bom? Então, se o gringo abriu os olhos das autoridades para que todo o cenário do futebol brasileiro comece a ser de fato investigado, porra, bola dentro, o futebol brasileiro tem muito a agradecer ao John Textor. Agora, se ele chega aqui fazendo essas denúncias todas sem nenhuma prova contundente, já querendo a punição dos ditos envolvidos, que ele alega que são, aí ele vem causar uma balbúrdia no futebol brasileiro, o que só vai prejudicar aí provavelmente a formação da liga, a venda dos direitos de televisão para o exterior, e vai enfraquecer bastante o futebol brasileiro. Então ele pode aí tá fazendo um baita de um gol contra
com um produto que ele agora faz parte. Porque como ele agora, o Botafogo, é uma empresa, quanto mais rentável for o campeonato que o futebol, o Botafogo, dispute, melhor para ele. Mais valioso se torna a empresa dele. E se for o intuito dele, venda do Botafogo no futuro para fazer lucro, ele está dando um tiro no próprio pé. Mas agora vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos analisar aqui a matéria que saiu ontem no Globo.com, em que na CPI que foi instaurada no Senado, a CPI do futebol, para ver todas essas manipulações, os senadores dizem que tem indícios suficientes para começar uma investigação. E aí, aqui, ó, ponto super positivo para o John Textor. Começar uma investigação já é uma coisa maravilhosa e que estava faltando no nosso futebol. Quem lembra aqui da operação do ano passado, deflagrada em Goiás, que pegou vários jogadores de séries B e alguns de série A do futebol brasileiro? Muitas pessoas falaram que seria deflagrada a segunda parte da operação, que teriam jogadores de renome nessa segunda fase, e nada disso aconteceu. Eu não sei se foi acobertada por alguém, se de fato não tinha e foi só alardeado, mas vamos lá, porque o tempo é curto e precioso, tá bom? Então, olha, edição do VAR, relatório de nomes. O que Textor do Botafogo mostrou aos senadores da CPI. Dono do Botafogo mostrou fatores e manteve investigação no Senado. Aqui, ó, apresentou as evidências que possui uma sessão secreta. É claro, porque o John Textor, o que ele está fazendo, né? Ele está querendo preservar aquelas pessoas que ele está acusando. A TV Senado, né? O Senado tem a TV Senado e passa ao vivo ali as sessões. E essa sessão estava sendo televisionada, tá? Assim como no STJD, em que ele foi denunciado justamente por conta dessas denúncias, na primeira marcação do julgamento, o auditor Felipe Bevilacqua, ele pediu vista do processo para analisar ali com calma todo o material que foi apresentado pelo John Textor. Na semana seguinte, em que teria sido remarcado o julgamento, o próprio John Textor levou alguns materiais e pediu uma reunião ali com os auditores numa sala sem que houvesse a divulgação, porque as sessões do STJD do futebol são passadas ao vivo no YouTube, tá? Então, o John Textor tem um material que ele alega que são provas ali dessas manipulações e já foi mostrada para os senadores e para os auditores do STJD. E diz o John Textor que também já levou para a polícia, porque ele foi intimado a prestar um depoimento e ele disse que apresentou todas essas evidências lá para a polícia. Então, STJD, Senado e polícia já estão em posse aí do material que ele diz ter, tá bom? Olha aqui, o norte-americano foi o primeiro convidado a depor por causa das declarações recentes, em que no início do mês afirmou que tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por 2 anos e acusou 5 jogadores de São Paulo de terem manipulado a goleada sofrida para o próprio Palmeiras no ano passado. Isso aqui eu já falei no início do vídeo, eu acho um pouco temerário demais ele fazer essas alegações, porque ele precisa de provas, não basta indícios captados por inteligência artificial, tá bom? Aqui o que eu falei também, ó. Após mais de 1 hora de sessão aberta, marcada praticamente por perguntas de Romário norte-americano, todos os envolvidos foram para uma reunião secreta, longe das câmeras, imprensa e celulares. Tá bom? Nessa reunião, John Textor mostrou todas as evidências que possui, revelando nomes que supostamente estão envolvidos em manipulação de resultados. Então, pelo menos ele está com uma preocupação de preservar esses nomes que ele está acusando, tá? Além disso, também mostrou jogos baseados em mais de 180 páginas de relatórios da empresa francesa Good Game, que poderiam ter
passado por influência. Essa empresa francesa Good Game aqui é uma das maiores do mundo no que diz respeito à inteligência artificial, tá bom? As conversas saíram do campo do texto. John Textor também mostrou vídeos alegando possíveis movimentações estranhas de lances suspeitos. Isto, vai ressaltar, já havia sido mostrado em reunião com Felipe Bevilacqua, vice-presidente do STJD. Pois então, vídeos alegando possíveis movimentações estranhas de lances suspeitos não me parece prova suficiente para condenar ninguém. Mas é óbvio, você já liga ali a luzinha amarela e parte para uma investigação até nível policial mesmo, para você ter, de repente, uma quebra de sigilo, alguma coisa nesse sentido. Porque a inteligência artificial, por si só, não me parece meio capaz de condenar ninguém, tudo bem? Vamos seguir então, ó. A novidade passou por análise de lances do VAR. Textor alegou que nem tudo que é mostrado para o telespectador e para os árbitros é 100% fiel em relação ao que aconteceu em campo. Ele mostrou comparações e deu exemplos. Este foi considerado o fator mais impressionante pelos presentes na reunião. Tá? Aqui depois diz que Don Textor considerou a reunião positiva, que gostou do que foi conversado e tudo aquilo que o norte-americano ele expôs aos senadores foi ali suficiente para manter as investigações e a CPI ali já prevê a convocação da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, e do Júlio Casares, presidente do São Paulo, para depor, tá bom? Aí aqui depois a matéria traz o relato de alguns senadores que estiveram presentes nesse encontro e todos eles dizem exatamente, basicamente a mesma coisa. E essa reunião com o John Textor foi importante para criar ali, dar o start numa investigação que pode ser um pouco maior do que nós aqui, telespectadores, né, amantes de futebol, achamos que pode acontecer. Pode ser uma coisa muito maior e a gente vai estar aqui acompanhando a cena dos próximos capítulos, tá bom? E o que me chamou a atenção ontem nessa CPI foi uma pergunta do Romário, em que o John Textor respondeu que a pergunta seria estúpida, tá? Ó, diante do depoimento, o senador Romário perguntou se o norte-americano começou a fazer essas denúncias por ter vontade no futuro de vender o clube. Eis que a resposta do John Textor foi: com todo respeito, essa é a pergunta mais estúpida que poderia existir. E aí não tem como tirar a razão do John Textor, né? O Romário foi extremamente infeliz nessa pergunta, mas é óbvio, é a obrigação do senador fazer as perguntas que ele acha que são pertinentes, que o assessor jurídico dele pediu, e que muito possivelmente ali também os eleitores dele, né, teriam essa curiosidade. Eu não sei se ele abriu um canal direto para fazer esse tipo de interação, mas porra, basicamente é o seguinte: quem tem empresa sabe que quanto mais o ambiente daquela empresa estiver redondo, funcionando bem, melhor para a empresa, né? Vamos trazer isso para o futebol para ficar bem claro o que eu acabei de falar. O John Textor comprou a SAF do Botafogo. Ele pagou X milhões de reais. E o Botafogo tá nesse environment, nessa atmosfera do futebol brasileiro, tá? Se pairam dúvidas acerca da legitimidade da competição, né? Se pairam dúvidas se há ali manipulação de resultados ou não em uma determinada competição, é claro que essa competição, como todos os clubes que dela participam, vão sofrer uma queda no valor de mercado, né? O que não faz sentido nenhum.
o próprio dono de um clube causar um alvoroço em relação a uma competição que o clube dele disputa, pensando numa venda futura do clube. Mas assim, soa, como disse o John Textor, uma pergunta soa como estúpida, mas a gente não pode duvidar da índole do ser humano, tá? No caos, algumas empresas e algumas pessoas tendem a se dar bem. Então você é como aquela analogia de colocar um elefante na sala. Não sei se você já ouviu. Por exemplo, eu acho essa sala aqui do meu escritório pequena, mas eu vivo bem nela, eu vivo pequeno. Agora, se eu boto um elefante nessa sala aqui, porra, vai ficar muito pior para mim. E o dia que eu simplesmente retirar o elefante da minha sala, a minha sala vai parecer maior do que ela era antes. Então, pode ser essa cortina de fumaça aí do John Textor para dar uma desvalorizada no campeonato, para logo depois chegar à conclusão de que não tem manipulação nenhuma e o campeonato vai o produto do futebol brasileiro cresce. E aí o Botafogo se valoriza e ele vende por uma grana? Pode ser, acho pouco provável, mas eu não duvido de nada, tá bom? Então, gente, esse era o que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, porra, curte, comenta, compartilha, dá o sininho, se inscreve. Vai lá no meu Instagram para a gente chegar a 1 milhão de seguidores o mais rápido possível, até 2030. Nós temos 6 anos aí, mas se você clicar hoje e começar a me seguir, eu tenho certeza que eu vou chegar muito antes disso, tá bom? Então, ó, fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeo para vocês, hein? Abraço!